Olá, amigos que acompanham a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Começa agora mais um programa TV Câmara Recebe, com convidados especiais e, claro, com assuntos de seu interesse, assuntos relevantes no que diz respeito à nossa cidade. Hoje nós temos o prazer de receber com muito carinho o médico, nosso querido médico, Dr. Miguel Ângelo Demarque, que tem um currículo vasto, é o atual secretário municipal de saúde, também médico dermatologista e também coordenador do curso de medicina da Unify. Doutor Miguel, seja bem-vindo à nossa TV Câmara de Tupã, contando um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória. E, claro, vamos também abordar durante o programa a questão desse trabalho que está sendo feito em nossa cidade, um trabalho muito sério e eficiente no que diz respeito ao enfrentamento à Covid-19. Mas, primeiramente, seja bem-vindo à nossa TV Câmara. Opa, eu agradeço a presença, a oportunidade de conversar. Nós somos aí amigos de um bom tempo, alguns anos. Cliente também, né? Então, mas o mais importante é o seguinte, é a gente mostrar o que é a medicina também, né? Já vamos completar 35 anos como médico, e isso nos levou a uma formação em Marília, na Faculdade de Medicina de Marília, na FAMEMA, depois com toda a residência em Botucatu, fiz mestrado e doutorado na FAMERP São José do Rio Preto. Eu acho que isso também abre muito a cabeça da gente, no sentido de você estudar muito e muito em cima de ciência e não só de imaginar que pode ser isso, pode ser aquilo, né? O mestrado e doutorado é algo que todo profissional deveria fazer, que você vai em cima de pesquisa, em cima de realidade. E aí depois nós prestamos atividades aqui em Herculândia, prestei um concurso numa época aqui em Tupã, vim para o Centro de Saúde 1, na época assumi a direção também do Centro de Saúde, aí foi mudando, né? O sistema de saúde, ele era dividido em particular e rural, de repente ele se juntou, virou o SUDES, do SUDES virou o SUS, se transformou no SUS, e com esse SUS a gente foi também trabalhando junto ao Escritório Regional de Saúde, que tinha sua sede aqui, que depois passou-se a ser a Divisão Regional de Saúde, que agora é o DIR, né? De Marília. Então a gente tem uma experiência um pouquinho vasta no sentido de saúde pública, tem a formação em saúde pública também. Sim. E a gente procura sempre trabalhar com a população e com o bem para essa população, né, Glaucio? Com certeza. Doutor, ainda falando um pouquinho sobre a dermatologia, eu queria aproveitar, já que o senhor é uma referência na nossa região, um grande profissional. Bom, as pessoas se preocupam mais com a questão de procurar um profissional da área, realmente quando é algo extremo, alguma coisa, mas pelo contrário, tem alguns indícios aí, tem alguns cuidados que a pessoa tem que tomar, ainda mais questão de exposição ao sol, que a gente sabe que é uma questão que preocupa e há uma orientação nesse sentido para a proteção, o uso de protetor solar, porque a questão do câncer de pele, enfim. Sim. Mas tem outras questões que a pessoa deveria se atentar e se preocupar para que realmente não desencadeie algo mais sério, um problema mais sério. Então, esse segmento, esse ramo da medicina realmente é um ramo muito importante e que, com o passar dos anos, acredito que com os avanços da medicina, hoje vocês têm aí ferramentas, têm instrumentos para poder diagnosticar de forma mais precisa algumas doenças relacionadas à pele, mas a população tem que se atentar. Aí, no menor indício, no menor sintoma, procurar um profissional nesse sentido, né? Porque hoje há uma gama de problemas relacionados à pele e que, se a pessoa não tiver um cuidado especial, pode se tornar algo muito mais sério. Com certeza, porque a pele, a gente tem que entender a pele é o seguinte, é o maior revestimento que nós temos, né? E é o revestimento externo, e ele está em contato com o exterior e com o interior. Então, não há órgão no nosso corpo que tenha essa capacidade de imediatamente identificar a alteração do exterior, certo? E produzir uma resposta em cima disso e fazer com que o paciente não tenha uma doença. E, ao mesmo tempo, a pele ela tem seus receptores e tudo aquilo que se passa no corpo humano. Então, hoje, fazer dermatologia ao mesmo tempo, estudar a medicina externa e interna, né? E como você falou, do mesmo jeito que você tem que tomar muito cuidado com a exposição solar, não é? As mudanças climáticas, o envelhecimento, você também tem que estar ciente de que muitos cânceres apresentam-se anteriormente na pele, né? Muitas doenças infecciosas também se manifestam na pele. Exemplo, uma hepatite. Quando que você vai desconfiar de uma hepatite? Quando o indivíduo fica todinho amarelo.
isso chama icterícia, né? Uma alteração sanguínea, uma doença sanguínea, quando começam a aparecer pintas vermelhinhas no corpo, as púrpuras, as petequias, os sangramentos pela cavidade local. Então, a gente fala que a dermatologia é uma medicina que é uma outra medicina dentro da própria medicina, né? E o nosso paciente hoje, Glaucio, ele tem duas formas de nos procurar na dermatologia. Primeiro é os pruridos, as coceiras, e depois o medo do câncer, né? E o que deu um boom muito grande à dermatologia é a parte estética da dermatologia, né? Hoje, a atração, inclusive, para residentes fazerem dermatologia, principalmente a residente do sexo feminino, as residentes, está em cima da possibilidade de fazer a parte estética, do contribuir com o não envelhecimento ou reduzir o envelhecimento. Mas a dermato hoje, ela é uma gama também de situações que você trata, desde as alterações do corpo humano, até os agravantes do exterior e o envelhecimento, que é o top hoje de toda dermato, é lidar com o envelhecimento. E eu acredito também, doutor, que, como o senhor disse, a pessoa normalmente busca um profissional quando realmente ela percebe algo que realmente não tem como passar desapercebido, como o senhor falou, uma mancha, enfim, uma coceira, né, uma queimadura, mas, e também essa questão da estética, a gente sabe hoje em dia o que tem de clínica aí, né, pregando isso, buscando, sim, oferecendo isso, né, para um público específico, enfim, todo mundo quer buscar aí um rejuvenescimento, uma melhor aparência, mas acho que vou focar novamente nessa questão. É importante as pessoas se atentarem com alguns cuidados, e aqui eu até queria que o senhor deixasse aqui algumas, sim, claro, orientações, claro, porque a gente está aí, daqui a pouco, fim de ano, verão novamente. Nós passamos aí um período realmente, alguns dias aí, com uma temperatura muito baixa, mas com essa diversidade na temperatura, também necessita, é importante a pessoa se cuidar, né? Porque uma prevenção, para que no, claro, futuro não tenha algo, claro, nesse sentido, algum problema mais sério. Eu vejo que a prevenção que nós temos que ter em relação à nossa própria pele são por dois grandes motivos, inclusive as duas grandes procuras atualmente. Primeiro, o medo do câncer, sim, né? E segundo, o envelhecimento e a necessidade do rejuvenescimento e da estética, como você falou. Então, como que eu vou prevenir isso, né? Existem duas situações, a situação do ultravioleta A e do ultravioleta B. O ultravioleta A é aquele que se detecta lá para 5h30, 6 horas da manhã, aquele sol que você sai para caminhar, ou sai para trabalhar numa zona rural, ou sai para você pegar o seu carro e ir para uma outra cidade, ou se deslocar. Esse ultravioleta A, ele permanece até às 18 horas. Em determinadas regiões, ele vai até quase às 19 horas. Esse ultravioleta A é aquele que não dá aquele calor, né? Esse calor nos dá a vontade, aquela alegria, porque existe o sol. Sim. Não é? Mas, ao mesmo tempo, no passar dos anos, ele leva a duas situações interessantes. O envelhecimento da pele e leva à formação de cânceres de pele, principalmente nas áreas que eu mais me exponho. Em geral, nós nos exponhamos mais aonde? No rosto, dorso de mão, não é verdade? E, eventualmente, quando a gente tem alguma atividade que a gente pode estar com bermuda, as mulheres com saias, ou mesmo camisetas, você vai ter a chance de ter esses cânceres de pele onde? Nas áreas expostas. E o que acontece? Você tem que tomar um cuidado com esse ultravioleta A. Certo? Então, a gente costuma assim, eu vou caminhar de manhã, certo? Hoje mesmo eu vi, numa rede de rádio, que eu estava fazendo academia, eu vi. Vamos caminhar de manhã, vamos caminhar à noite. Só que toma cuidado, se você vai caminhar de manhã, então você caminha de madrugada, para você não ter sol. Certo? Se você quiser caminhar mesmo, você tem que, de manhãzinha, 5h30, 6 horas, você já tem que sair com um protetor solar. Ou uma roupa que lhe ofereça a proteção solar. Certo? Essas roupas, existem roupas hoje que você as compra, sim, já com essa proteção, né? Camisetas, às vezes calças, o chapéu, às vezes você tem até os bonés, né? Mas é fundamental que 20 minutos antes de você sair de casa, você utilize esse fotoprotetor, principalmente nessas áreas que nós falamos. Algum fator, assim, ideal? Ideal, mínimo de 30. Mínimo 30. Os outros, o 40, o 50, o 70, existem fotoprotetores.
importados até que vem assim, 110, certo? É tudo que a gente chama de uma perfumaria. Isto é, o fator que mais protege é o fator de 30. Quando você coloca algumas barreiras a mais, você só está aumentando 5% daquilo que o 30% que o 30 já te oferece. Certo? Só que você tem que usar o 30, né? E usar com mais frequência. E também depende muito do seu tom de pele. Né? Existem 6 tipos de tons de pele, que vai desde o branco até o negro, certo? E cada um tem que se usar esse fotoprotetor, inclusive o negro, certo? No sentido de que você tenha uma certa proteção. Então, aquele que é branco, ele tem que se proteger praticamente a cada 2 horas, 3 horas, se ele se expor ao sol. Essas luzes que nós estamos aqui, ó, se você permanecer 2, 3 horas sob ela, você já teria que estar usando o fotoprotetor, certo? Que no passar dos anos, um momento vai começar a ter uma manchinha escura na pele, uma outra mancha no rosto, uma área mais descamativa, um tumorzinho que nunca sara, uma ferida que pode sugerir um câncerzinho de pele. Às vezes você pode ter uma pinta preta numa região, por exemplo, aqui, no pescoço. E com essa exposição que nós vamos tendo essa luz, a luz solar, ela se transforma numa doença grave chamada melanoma, que já metastiza para vários lugares do corpo. Né? Então, é fundamental que você saiba que você tem que usar o protetor ideal, Sim. Que é o mínimo 30, o protetor ideal para o seu tipo de pele, de tipo 1 a tipo 6. No Brasil já se estudado que existem 12 subtipos, porque é uma miscigenação muito grande, diversidade muito grande. E, ao mesmo tempo, você, por exemplo, eu vou usar um fotoprotetor com um toque seco para o rosto. Se eu tenho pele oleosa, sim. Se eu não tenho pele oleosa, para que eu vou usá-lo? Eu posso usar um mais normal. Agora, para o corpo, eu vou usar um fotoprotetor, mas não para pele seca, mas para pele mais normal mesmo, que são os mais tranquilos que a gente consegue encontrar. Priorizar o fotoprotetor para o rosto, para essas áreas, é fundamental que você evite daí 15, 20 anos a ação de um câncer de pele ou que depois de 40 anos não vai ter jeito. É o fotoenvelhecimento. Né? A luz do ultravioleta, ela envelhece a gente. Agora, aquela luz que vai das 11 horas até as 4 horas da tarde é a ultravioleta B. É o que queima, é o que agride. E só complementando, aproveitando esse gancho, é onde, infelizmente, uma parcela aí, principalmente mulheres que querem ter um bronzeamento a todo custo, a gente vê cada absurdo aí, pleno meio-dia, tomando sol, e isso aí, o senhor vai complementar, acredito, mas o risco é muito maior, é brincar com fogo, literalmente. A beleza, a beleza, ou então você estar bem, é individual. Sim. Não é? E às vezes nesse individual você às vezes exagera em algumas situações, não é? Quantas vezes nós não vimos aquela situação do pessoal ficar praticamente exposto das 11 até as 2, 3 horas da tarde, utilizando apenas fitas em alguns lugares do seu corpo, passando água e óleo. O novo método de bronzeamento. Método de bronzeamento. Assim, é uma questão da época, é uma questão de uma necessidade, é uma questão de você, às vezes, até suprir com o seu corpo alguma coisa que lhe falta na sua mente, né? Alguma coisa que lhe falta no seu bem-estar. Às vezes não estou bem comigo, não estou bem com a minha esposa, não estou bem com meus filhos, não estou bem com os meus amigos e amigas, então eu preciso procurar algo também para ficar melhor. É o que já ocorreram muito as câmeras de fotoproteção, né? Então, assim, é óbvio que quando eu tenho 16, 18, 25 anos de idade, eu estou muito pouco preocupado se eu vou chegar a 70 anos com câncer de pele, certo? Mas é questão de você pode se expor de alguma forma? Pode, tá, mas se proteja também, certo? Então, não use substâncias que vão lhe garantir uma proteção com o seu bronzeamento. Existem pessoas que nunca vão se bronzear, vão sempre se queimar, vão sempre ficar vermelhas. São aqueles fototipos que a gente fala de 1 e 2. Existem aquelas pessoas que só de ficarem 5 minutos no sol, saem com bronzeado, coisa mais linda. Então, se eu posso ficar 15 minutos no sol e me bronzear, depois eu voltar para casa, tomar meu banho e passar um hidratante, para que eu vou ficar 3, 4 horas?
né? E acontece o seguinte, são as pessoas que você verifica depois de 10 anos que elas fazem isso, as rugas, certo? As rugas de expressão, aquela pele seca, aquela pele murcha, aquela pele que perdeu o colágeno, né? Mas é como eu falo, você procura aquilo que vai lhe satisfazer emocionalmente ou visualmente naquele momento. Só que ninguém se preocupa que daqui 20 anos, 30 anos, isso serviu para muito pouca coisa. Como diz, né, de uma forma bem simples, uma hora a conta vem, uma hora essa conta chega. Então, por que não se cuidar agora? Justamente. Perfeito. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa TV Câmara recebendo aqui o médico Dr. Miguel Ângelo Demarque, que além de secretário municipal de saúde, também é médico dermatologista e também coordenador do curso de medicina da Unify. E nesse primeiro momento nós falamos um pouquinho da trajetória do Dr. Miguel e também um pouquinho sobre a dermatologia, né, os cuidados com a pele, né, até porque não poderíamos deixar essa oportunidade passar, né, sem perguntar algumas coisas relacionadas a essa área da medicina, né, que é tão importante para o nosso bem-estar e, como disse aqui o Dr. Miguel, temos que nos cuidar. A orientação é realmente usar o protetor, né, específico para a sua pele, mas no mínimo fator 30 para que você se proteja, até porque estamos aí logo já vivendo o verão, então o cuidado redobra. E no segundo bloco, o Dr. Miguel, vamos falar um pouquinho sobre o assunto que realmente preocupa toda a humanidade, que é a questão do coronavírus e, em especial, as ações que estão sendo feitas aqui em Tupã, inclusive com a atualização, o trabalho que está sendo realizado. Claro, o trabalho continua, a atenção redobrada e a participação da população é fundamental. Eu acho que nós que moramos em Tupã e que gostamos da nossa cidade, realmente temos o nosso papel, nossa responsabilidade nesse processo. As autoridades, os órgãos públicos estão fazendo a sua parte com essas ações realmente de prevenção, mas depende da gente. Temos que fazer a nossa parte e dar exemplo, acima de tudo. Então, daqui a pouquinho, retornaremos com o segundo bloco, programa TV Câmara Recebe, hoje recebendo aqui o Dr. Miguel Ângelo Demarque. Daqui a pouquinho a gente volta aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Voltamos já.